Muito bem, a gente segue falando ainda de assuntos internacionais, porque em discurso dirigido a deputados do Partido Republicano, hoje Donald Trump exaltou a força militar dos Estados Unidos e disse que nenhuma outra nação é páreo. Fabrício Noaitz, que é nosso editor de internacional, já conosco aqui nos nossos estúdios. Bem-vindo, Fabrício. Você também não para, hein, meu amigo Fabrício? Está com tudo aqui na nossa programação, repercutindo tudo que está acontecendo lá fora, inclusive isso, Fabrício. Bobeou, eu apareço, né, Koba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o 3 em 1. O presidente Donald Trump conversou com esses deputados democratas hoje, mais um discurso forte, bastante enfático de Donald Trump, onde ele até destacou a importância das midterms desse ano, onde parte do legislativo norte-americano será renovado conforme indica a lei eleitoral. E ele disse até o seguinte, que se a gente não vencer essas eleições legislativas, eu vou ser empichado. Palavras de Donald Trump. Bom, independentemente de um partido ter a maioria no Congresso, o impeachment ele passa também, né, Koba, ele precisa de uma razão legal, né? Não adianta só... É um fato. Tem que ter um fato. Então, se Donald Trump está dizendo isso, é porque ele deve sentir ali que alguma coisa tem por trás para gerar esse caso. Mas, voltando a falar sobre Venezuela, esse foi, claro, um dos temas que o presidente norte-americano destacou em meio a várias declarações polêmicas que têm repercutido nos últimos dias, por exemplo, sobre a necessidade de anexação da Groenlândia por conta da segurança nacional, tal qual a Venezuela, sobre a governabilidade, a administração, melhor dizendo, da Venezuela. Ontem ele conversou com a rede NBC e disse que é ele quem está a cargo da Venezuela neste momento. E aí a gente separou um trecho onde o presidente dos Estados Unidos fala também sobre o país sul-americano para trazer aqui. Foi uma façanha militar incrível que aconteceu ontem. Uma façanha militar incrível. As pessoas estavam agradecendo. Sabe, as pessoas estão dizendo que foi uma das mais incríveis. Foi tão complexo, 152 aviões, muitos soldados em terra, amigo. Foi incrível. Ninguém morreu. E do outro lado, muitas pessoas morreram. E, infelizmente, soldados cubanos. A maioria cubanos. Muitos mortos. Eles sabiam que estávamos chegando e estávamos protegidos. Nossos soldados não estavam, coitados. Pularam dos helicópteros. Eles não estavam protegidos, mas foi brilhante. A eletricidade de quase todo o país foi cortada. Foi quando eles perceberam que havia um problema. Sem eletricidade. As únicas pessoas com luz eram aquelas que tinham velas, o que é difícil. Então eles foram pegos de surpresa. Mas foi brilhante, na verdade. E estrategicamente foi algo incrível. Quando Donald Trump disse que os soldados norte-americanos não estavam seguros ali, é uma pequena contradição, porque no caso, no sábado, no discurso em Mar-a-Lago, na entrevista coletiva após a captura de Nicolás Maduro, ele detalhou um pouquinho, ele também, líderes das Forças Armadas norte-americanas detalharam um pouco de como foi essa operação, sem entrar, claro, muito em detalhes para não entregar ali o caminho das pedras do exército norte-americano, mas eles disseram que havia reforço, que havia todo um operacional, mas que de fato era uma operação delicada, por vários motivos. Primeiro, a possibilidade de encontrar resistência no caminho. Segundo, a geografia acidentada da Venezuela, que envolve a capital Caracas, cercada por montanhas. Então, a entrada aérea com helicópteros ali não é exatamente muito fácil de ser realizada sem que haja algum tipo de contra-ataque, algum tipo de manifestação da defesa venezuelana. Ainda assim, os soldados norte-americanos conseguiram capturar Nicolás Maduro e sair da Venezuela sem que um militar norte-americano ficasse nem mesmo ferido. Ou seja, desse aspecto, foi de fato um sucesso para os Estados Unidos essa operação, conseguir retirar Nicolás Maduro, extrair, como eles têm dito, sem que houvesse perda de vidas. Donald Trump também mencionou questão de armamentos envolvendo os Estados Unidos e o seu exército, outro trecho que a gente separou aqui. Ninguém conseguiria fazer isso. Ninguém tem as armas. Ninguém tem nossas armas. Ninguém tem a qualidade das nossas armas. O problema é que não produzimos rápido o suficiente. Vamos começar a produzir muito mais rápido e seremos muito rigorosos com as empresas. Temos as melhores armas do mundo, mas leva muito tempo para consegui-las. Inclusive, nossos aliados. Quando os aliados querem comprar, eles têm que esperar 4 anos por um avião, 5 anos por um helicóptero. Não vamos mais deixar isso acontecer.
Que os Estados Unidos têm armas fortes, potentes, todo mundo sabe. E eles não precisam das armas mais avançadas do planeta para superar a defesa venezuelana. Esse recado não é para Venezuela, não é para nenhum país aqui da América Latina. Esse recado é para outras potências mundiais, por exemplo, a Rússia e a China. Ano passado, a China fez um grande desfile militar ali, mais ou menos na metade do ano, aproximadamente. Me fugiu agora um mês, mas que Xi Jinping comemorou com a presença de vários líderes estrangeiros, incluindo Kim Jong-un da Coreia do Norte, incluindo Vladimir Putin da Rússia, Narendra Modi da Índia. E nesse desfile ficou muito claro que a China é um país que tem aumentado muito essa capacidade militar com a construção de novos mísseis, incluindo produtos nucleares no exército chinês, que, segundo especialistas, fontes ligadas ao Pentágono, deixou muita gente do governo norte-americano de cabelo em pé, porque a China tem construído um arsenal muito forte. Não é de hoje que Donald Trump fala isso. Não à toa, ele autorizou que os Estados Unidos retomem os testes com armas nucleares, isso há aproximadamente 2 meses, 3 meses, afirmando que a China correu atrás e ainda tem uma certa distância, mas já se aproximou muito dos Estados Unidos e principalmente da Rússia, que até então era vista como a segunda mais forte potência militar do mundo. Hoje em dia já tem um equilíbrio maior, mas há um recado de que os Estados Unidos estão preparados e, como disse o secretário de Defesa Pete Hegseth lá no sábado ainda, Koba, o braço longo da justiça norte-americana está preparado para ir onde for preciso e quando quiser, sem medo algum de qualquer adversário. Tá aí. Muito obrigado, Fabrício Knights, trazendo todas essas informações. Meu amigo, a gente se vê a qualquer momento na nossa programação. Com certeza. É isso? É isso. Deixa eu chamar aqui, senhor Fábio Piperno, esse recado aí do Donald Trump para o mundo, para não só o povo da América Latina, para essas outras potências, como nos trouxe aqui o Fabrício, né? Falando do poderio bélico americano. Ninguém tem as armas que eles têm, ninguém tem o poder que eles têm. E agora, além disso, ele vai aumentar ainda a produção, a velocidade da produção. Para quem está falando o Donald Trump? É para a China mesmo ou para algum outro? Bom, primeiro ele tem que combinar tudo isso com os russos, mas também com os chineses, com os europeus. É claro que ele fala para o público interno e ele fala também para uma plateia com um claro objetivo intimidatório. Ou seja, eu sou o xerife, nós hoje vamos impor a nossa vontade, vamos fazer o que a gente bem entende. Então, veja, quando se fala em invadir, por exemplo, a Groenlândia, é como se alguém, como se um americano chegasse e falasse assim, olha, eu vou tomar Paris. Porque, veja, a Groenlândia pertence à Dinamarca, que é um país da União Europeia e também da OTAN, o bloco militar do qual os Estados Unidos fazem parte. É como se o Brasil, por exemplo, falasse, puxa vida, eu vou invadir Assunção. Não, mas você não pode fazer isso. Uai, eu quero. Não, mas, enfim, o Paraguai é do Mercosul também. Dane-se, eu tenho interesses lá. Tá cheio de brasiguaio e eles são maltratados, né? Não é bem o caso, mas, enfim, hipoteticamente alguém poderia fazer esse tipo de alegação. O mundo não pode ser assim. Por mais que o multilateralismo não esteja em grande fase, é necessário que exista algum tipo de regramento, exatamente para impedir esse ao Deus dará. Ou se não, aí a gente volta às outras questões da Rússia com a Ucrânia e da China com Taiwan. Ou seja, a Rússia vai fazer o que bem entende na Ucrânia e a China com Taiwan. Alan Gani. Olha só, né? Pegando aí um gancho no que o Piperno falou, uma invasão da Groenlândia seria absolutamente injustificável. Agora, eu só tenho minhas dúvidas se seria de fato o fim da OTAN. E por que eu toco neste ponto, Koba? Pelo seguinte, a Europa, desde a invasão do Iraque, aliás, a invasão do Iraque foi a última vez que países europeus se opuseram aos Estados Unidos, condenaram, com exceção da Inglaterra, condenaram a invasão do Iraque porque não havia motivos suficientes, não havia arma de destruição em massa, né? O relatório da ONU apontava isso, e depois veio a público que o relatório da CIA era mentiroso e não houve em nenhum momento armas de destruição em massa. Muito bem, mas esse foi o argumento para invadir o Iraque e tirar ele do poder Saddam Hussein. Ali a Europa foi contra. A partir daquele momento,
a Europa baixou a cabeça para todas as decisões norte-americanas, mesmo aquelas decisões que prejudicariam mais os europeus do que os Estados Unidos. Por exemplo, endossaram fortemente a guerra por procuração e escalaram essa guerra, né? Botaram fogo nessa guerra e não fizeram nada para evitar entre Rússia e Ucrânia. Em nenhum momento fizeram nada para evitar, sendo que eles seriam os maiores prejudicados, muito mais do que os Estados Unidos. Por quê? Bom, primeiro porque a Rússia está ali. Segundo ponto, por conta do gás natural. Quem viu o preço da energia disparar não foram os americanos, e sim os europeus. Novamente, lideranças europeias endossando que os Estados Unidos, né, a ação norte-americana na Venezuela, com exceção da Marine Le Pen, mas ela não é governo. Então, eu tenho até minhas dúvidas. Aliás, outro ponto, tarifaço. Quem fez o pior acordo com os Estados Unidos foi a Europa, que aceitou de cabeça baixa as tarifas protecionistas contra os europeus. Os demais países falaram não, brigaram. A Índia falou não. A Índia falou, eu vou continuar comprando petróleo da Rússia. A gente está falando de um país aliado histórico dos Estados Unidos e falou não. A China dobrou a aposta. O Brasil falou não, negociou também. Então, veja... eu tenho minhas dúvidas se daqui a pouco, se invadirem a Groenlândia sob qualquer pretexto, os europeus vão falar, não, tá certo, viu, Piperno? A Groenlândia é sua mesmo, pode levar. Ô, Acácio Miranda, eu quero também a sua análise diante dessa linha do tempo, desse histórico trazido aí pelo Alan Gani, da relevância da Europa, da União Europeia, dos líderes europeus em relação a todos esses conflitos mundiais. O Gani bem disse, a Europa não faz jus ao tamanho que já teve historicamente, para que eu não diga que está sendo irrelevante neste contexto todo. Se nós olharmos, nas últimas décadas eles se uniram em bloco, é um bloco que, a rigor, numa análise fria, tem relevância política e tem relevância econômica. Contudo, as próprias dificuldades internas, as dificuldades políticas e, nos últimos anos, o processo de polarização contribuiu para que a União Europeia fosse um fragmento de países. E quando nós olhamos para esse fragmento de países que vai perdendo relevância econômica, é obviamente que, sob o prisma geopolítico, eles acabam enfraquecidos. Eu vou dar um exemplo, que é o acordo Mercosul-União Europeia. Nós temos quase todos os países da União Europeia querendo a assinatura desse acordo, com exceção da França, da Espanha e da Polônia, porque querem manter um protecionismo em relação especialmente ao agronegócio brasileiro. E a atuação destes 3 países em detrimento aos demais inviabiliza esse tipo de acordo. Agora, se eles precisarem se unir para defender o seu território ou defender o território de algum país vinculado à União Europeia, estas mesmas razões políticas muito provavelmente vão inviabilizar essa ação. E eu vou dar, para terminar, um exemplo prático, a própria Ucrânia. Se a União Europeia tivesse toda a musculatura que já teve, se os principais países da Europa tivessem a relevância que já tiveram, a Rússia não teria tido toda essa facilidade para atacar a Ucrânia e a Rússia não teria, ao final de alguns anos de batalha, alcançado o seu objetivo. Porque hoje, quando nós olhamos para a situação da Ucrânia, nós não falamos mais se a Rússia vai alcançar o seu objetivo. O que nós falamos é quando a Rússia vai alcançar o seu objetivo. E repito, muito por conta da fragilidade, da fragmentação da União Europeia.